Bem, então vamos resolver aqui um exercício de mapa de cubação, né? O diagrama de massas e volumes de terraplanagem. Olhando aqui, então a gente tem um trecho de uma estrada, que eu vou da estaca 0 à estaca 16. Isso aqui é minha ajudante, vai ajudar a gente na resolução do exercício hoje. E eu conheço então as áreas de corte e as áreas de aterro, tá? Eu quero desenhar a linha de Bruckner, né? Que é um gráfico que ele vai ser montado, que ele vai ser desenhado a partir da coluna dos volumes acumulados, que a gente vai ter lá no final da tabela. Para eu chegar na linha de Bruckner, né, na linha dos volumes acumulados, eu preciso passar pelas outras colunas da tabela, então eu vou ter que preencher esses dados também. Quais são esses dados? Volumes de corte e de aterro, o volume de aterro corrigido, a compensação transversal, a compensação longitudinal, para aí sim a gente chegar lá nos volumes acumulados. Bem, então vamos à resolução. Eu vou abrir aqui o Excel e ao mesmo tempo que eu vou resolver com vocês aqui esse exercício, eu vou dar para vocês algumas dicas aqui de Excel que podem ajudar vocês tanto nesse exercício como para a vida aí adiante, né? Então, olhando aqui, eu já preenchi os valores das áreas, né? Eu deixei para preencher aqui as estacas só para dar a primeira dica para vocês. Eu vou da estaca 0 até a estaca 16, né? Ou seja, eu tenho uma progressão aritmética aí que aumenta, né, com a razão 1. Para eu preencher isso, aqui seria fácil eu preencher, né, 17 linhas de valores, sem problema nenhum. Mas eu posso fazer isso da seguinte forma: preencho 2 ou 3 valores e quando eu seleciono esses valores, eu posso clicar aqui no cantinho. Quando eu passo o mouse aqui no canto, ele vira esse sinal de mais aqui na cor preta. Eu posso clicar e arrastar isso até embaixo e o Excel vai entender qual que é a razão dessa progressão aritmética aqui e vai preencher os valores até embaixo na sequência, ok? Então eu posso fazer isso, que facilita aqui o trabalho, principalmente quando eu tenho aí dezenas, centenas, até milhares de linhas, né? Só por rascunho aqui, ó, se eu tivesse uma outra sequência que variasse, por exemplo, de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, eu poderia fazer isso e ele preenche, ó, ele entende, o Excel entende que essa sequência varia dessa forma. Muito bem, eu vou editar aqui. Para eu editar a planilha toda, eu posso clicar nessa seta, né, nesse triângulo que eu tenho aqui no canto. Eu vou mudar aqui a fonte, só porque eu gosto de editar algumas coisas. Eu vou fazer o seguinte também, ó. Uma outra dica de Excel aqui, gente. Quando eu aumento a linha, e eu vou fazer isso daqui a pouco, vocês vão ver que o texto ele fica aqui na parte de baixo. Isso não fica muito harmônico, né? O design não fica muito legal. Então, para arrumar isso daqui, eu posso clicar aqui, ó, selecionar a linha toda, e aqui em cima eu vou alinhar no meio. Então veja, eu posso alinhar em cima, embaixo ou no meio. Eu vou deixar alinhado dessa forma. Como é uma linha de cabeçalho, eu vou deixar em negrito, ok? Além disso, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, quebrar texto automaticamente, para que quando o texto não couber na largura da coluna, ele vai ser ajustado, né? Ele vai quebrar para ficar bem mais ajustado ali. Então, eu aumentei aqui. Eu vou centralizar tudo também para que os valores fiquem melhor distribuídos. E eu vou preencher aqui tudo que eu vou colocar na sequência. Então, o volume de corte, que vai estar em metros cúbicos. O volume de aterro. Bem, agora todos os volumes serão em metros cúbicos, né? O volume de aterro corrigido. A compensação. A gente já arruma essa transversal. A compensação longitudinal. E por fim, os volumes acumulados. Ok. A quebra aqui não ficou legal, né? Então eu vou mudar um pouquinho aqui a largura das colunas. Veja que eu posso selecionar várias colunas e quando eu passo o mouse aqui entre duas colunas, que ele muda esse estilo aqui do mouse, né?
ele vai para essa ferramenta aqui de mudar a largura. E eu posso mudar a largura de várias colunas ao mesmo tempo. Aqui faltou um parêntese. Aí. Ok. Outra dica, pessoal, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia selecionar todos os dados aqui, né, até das células vazias, e clicar aqui em inserir tabela. Bruno, mas o Excel já não é uma tabela? Não, o Excel é uma planilha. Eu posso delimitar conjuntos de valores como tabelas isoladas aqui, e eu tenho uma facilidade de trabalho dessa forma. Veja que aqui ele mudou o layout e tal. Eu poderia fazer isso, né? Inclusive mudar aqui o esquema de cores para facilitar, ó, ficar linhas alternadas, né, de cinza e branco. Mas eu vou fazer isso de outra forma com vocês. Eu vou dar Ctrl Z aqui e vou fazer essas linhas alternadas usando um recurso de formatação condicional, que é muito legal aqui no Excel. Então vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui da estaca 0 até a última célula onde eu vou ter valores, né? Alinhado aqui com a última linha e a última coluna. E vou vir aqui em formatação condicional e clicar aqui em gerenciar regras. Não tem nenhuma regra criada ainda, então eu vou adicionar uma nova e vou escolher aqui usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E a minha fórmula aqui vai ser a seguinte, igual mod, abre parêntese, lim, fecha parêntese. Ou melhor, abre parêntese novamente. Clica lá na primeira linha. Eu vou apertar F4 aqui para destravar. Eu vou deixar a célula solta. Fecha parêntese. Ponto e vírgula 2 igual a... Aqui eu posso escolher igual a 0 ou igual a 1. Vou pôr igual a 0. Agora eu vou explicar isso, o que eu estou fazendo. Basicamente, pessoal, eu quero pintar as linhas que são pares ou ímpares. Como é que eu sei que um valor é par ou um valor é ímpar? Se eu dividir ele por 2 e o resto da divisão for 0, ele é um valor par. Se eu fizer essa divisão por 2 e o resto for 1, significa que o número é ímpar. Faça o teste aí, pegue qualquer valor, 1419, por exemplo. Você sabe que é ímpar, mas se você dividir ele por 2, você vai ver que no resto da divisão vai sobrar 1, tá? E basicamente é isso que eu estou fazendo. Essa função mod do Excel, ela busca aí o resto da divisão. Então aqui eu estou falando assim, ó, sempre que o resto da divisão for igual a 0, aí eu vou dar aqui um comando, vou formatar aqui a célula, né? Vou pedir para mudar o preenchimento e vou pôr nessa cor cinza aqui. Posso escolher qualquer uma, né? Mas como é que ele sabe qual o valor ele tem que dividir por 2? Aí eu vou indicar para ele, pega o número da linha. E aí tem dentro dessa fórmula aqui, ó, essa outra fórmula, que é lim, que pega uma referência. Então eu estou falando para o Excel o seguinte, faça aí a busca do número da linha da célula A2, começando na célula A2. Porque como eu não travei, lembra que quando antes eu estava aqui travado, né? Estava assim, estou travando linha e coluna. Ele só vai fazer o cálculo para aquela célula. Mas quando eu destravo, ele vai fazer linha por linha, calculando aí se o valor é par ou ímpar de cada uma das linhas, começando pela linha 2, né? Da célula A2. Então ele começa aqui, pega isso e divide por 2. Quando eu fiz aqui ponto e vírgula 2, esse número é o valor para qual ele vai testar o resto. Eu poderia colocar 3, 9, 18, né? Enfim, qualquer valor aqui, mas para eu descobrir se um valor é par ou ímpar, eu tenho que dividir ele por 2. Ok, eu vou dar um ok. O intervalo já está definido aqui corretamente, eu vou aplicar e olha só. Ficou pintado aqui. Você podia falar assim, mas podia fazer isso manual. É verdade, mas e quando você precisa inserir uma linha aqui no meio, por exemplo? Você teria que repintar todas as linhas dali para baixo. Dessa forma aqui não, ó. Vocês veem que eu posso ir adicionando linhas e ele vai alternando, né, a pintura aí, porque ele está fazendo sempre uma formatação condicional a qual linha, o número daquela linha ali, ok? Bem, essa foi a primeira dica. Para eu fazer o preenchimento aqui, né, dos valores de volume de corte e de aterro, lembrando, a primeira linha vai ser sempre 0, então eu já vou preencher aqui para não me confundir. Eu vou começar sempre da segunda linha. Então,
o volume de corte ele vai ser a média dos volumes das áreas de corte multiplicadas pela distância entre as estacas. Eu vou precisar colocar aqui embaixo, então, uma célula travada. Deixa eu colocar assim, distância estacas. 20 metros. Eu não posso colocar a unidade junto com o valor, senão o Excel não consegue multiplicar, né? Eu vou deixar aqui, porque se eu quisesse pôr o valor diferente, eu poderia, tá? Por isso que eu não vou fazer dentro da fórmula. Então eu vou fazer o seguinte, igual, eu posso usar, fazer no braço, né? Fazer então esse valor mais esse, dividir por 2 e tal. Mas vou explorar aqui os recursos do Excel. O Excel tem uma fórmula que chama média. Lembrando que para eu preencher, né, eu posso só começar a digitar, uso as setas do teclado para navegar aqui até a fórmula que eu quero e aperto a tecla Tab. O Excel termina de preencher e já coloca ali o parêntese. Então, a sintaxe dessa fórmula aqui são, né, eu vou indicando aqui cada um dos valores para o qual eu quero que o Excel calcule a média, ou eu posso calcular dentro de uma matriz. No caso aqui é uma matriz de uma coluna e duas linhas, né? Ou seja, aqueles dois valores. Eu posso fazer dessa forma, fecho parêntese. Então a média é entre B2 e B3. Isso vezes a distância entre as estacas, né? Eu vou dar um OK aqui. Preencheu ali corretamente. Se eu quiser arrastar isso até embaixo, eu posso, né? Clicando aqui no cantinho da célula e arrastando. Opa, o que será que deu errado? É o seguinte, quando a gente preencheu aqui essa célula, veja que o valor lá da distância está correto aqui. Mas o que acontece quando eu vou para a linha de baixo aqui e edito esta célula? Ele está calculando a média corretamente, ou seja, ele pulou uma linha para fazer o cálculo da média das áreas. Mas ele também pulou uma linha na distância entre as estacas. Se eu ver até a última fórmula aqui, ó, a média das áreas está correta, mas ele está buscando o valor da distância aqui embaixo. Para eu corrigir isso, eu vou dar um Ctrl Z aqui então aqui para voltar. E eu preciso travar essa célula B20. Para travar eu posso colocar um cifrão antes do B e antes do 20, ou posso apertar a tecla F4 do teclado. Quando eu vou apertando a tecla F4, o Excel vai alternando o travamento, né, de linha e coluna, só coluna, não travou nada. Vou travar os dois aqui e dou um Enter. Agora sim. Para eu preencher automaticamente até embaixo, eu também posso fazer o seguinte, ó, passar o mouse aqui no cantinho, quando ele vira esse símbolo de mais na cor preta, eu dou um clique duplo e ele preenche os valores até embaixo. Não se assustem com essa exclamação aqui, ele fala que pode ter um erro, né, na fórmula, mas provavelmente é porque a gente preencheu aqui a primeira célula com valor e o restante com fórmulas, né? Mas eu posso ignorar esse erro simplesmente selecionando tudo, clicando aqui em ignorar erro, tá? Muito bem, para fazer o volume de aterro é a mesma coisa, eu poderia preencher da mesma forma ou eu posso simplesmente fazer o seguinte, clico aqui na primeira célula e arrasto agora para o lado. Veja que o Excel vai entender agora que eu estou calculando para o lado e vai buscar agora a média das áreas de aterro, né? Porque ele foi... Veja, eu fui à direita com a fórmula, ele vai também à direita com a referência da fórmula. Então ele está calculando agora lá a média das áreas de aterro. E como eu travei a coluna da distância entre estacas, ele está calculando em cima daquele valor também. Dou um clique duplo aqui, ele preenche até embaixo, eu posso ignorar esse erro e está tudo certo. Se a gente quiser conferir alguns valores, né, eu posso dar um clique duplo aqui e verificar se ele está fazendo o cálculo em cima dos valores corretamente e aparentemente está tudo certo. Observe aqui o primeiro movimento, pessoal, que alguns valores surgiram zerados, significando que nesses intervalos onde eu tenho valores, um dos valores ou corte ou aterro zerados, significa que eu não tenho seção mista. Onde eu vou ter seção mista? Aqui, ó, onde eu tenho tanto corte quanto aterro. E aqui, né? Todos os demais eu só tenho corte ou só tenho aterro. Bom, o aterro corrigido é aquela correção que a gente faz para ver quanto a mais de solo eu vou precisar para poder compactar e ele chegar no valor do volume de aterro, que é o tamanho do buraco que eu quero preencher, né? Para fazer isso, eu vou multiplicar o volume de aterro pelo fator de redução.
O fator de redução estava lá no exercício, né? É igual a 1,2. Só uma observação, o meu Excel aqui eu configurei para ele colocar o símbolo de valores decimais como ponto, tá? O seu aí talvez esteja como vírgula, isso não muda nada. Bem, então eu vou fazer aqui a multiplicação, igual a célula que indica o valor do volume do aterro, multiplicada pelo fator de redução. Como o fator de redução sempre vai estar nessa célula, eu vou travar ele apertando F4. Dou um clique duplo aqui, ele vai preencher até o último valor aí corretamente, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um aterro que tenha 100 metros cúbicos, eu vou precisar de 120 metros cúbicos de solo para compactar e chegar em 100. Como a partir de agora a comparação sempre vai ser com aterro corrigido, eu posso pegar aqui a coluna do volume de aterro e colocar ela num tom mais claro, só para eu não confundir e não acabar usando esses valores aqui. Ok, indo adiante, compensação transversal, como que eu faço o cálculo disso daí? Lembra, é sempre o menor dos valores entre o volume de corte e o aterro corrigido, né? Porque é o menor dos valores que vai me limitar. Ou eu vou ter mais solo cortado, mas não vou ter aterro para fazer, ou vou ter pouco solo cortado e vou ter muito aterro, e eu só vou poder aproveitar aquilo que eu tenho. Então, basicamente, eu vou comparar aqui o volume de corte com o volume de aterro. O Excel tem uma fórmula que chama menor. O problema dela é que eu preciso usar uma matriz. E quando eu faço uma matriz, ela vai passar necessariamente pela coluna do volume de aterro. E aí eu vou obter valores incorretos, por exemplo, aqui, ó. Ele vai comparar 320, 100 e 120 e retornaria o valor 100. Eu não quero isso, eu quero comparar somente o volume de corte com o aterro corrigido. Para isso, eu posso usar uma outra fórmula que chama mínimo. E aí eu vou indicar, compare este valor, ponto e vírgula, este valor. Quando eu dou um Enter aqui, ele vai comparar e o menor valor é 0. Se eu replicar essa fórmula até embaixo, veja que aqui ele comparou 320 e 120, o menor valor é 120. Embaixo também, mas porque agora o volume de corte é 120, né? Veja que eu só tenho compensação transversal, pessoal, onde eu tenho seções mistas. É claro, né? Se eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui na estaca 3, né? Esta linha. Eu tenho 620 metros cúbicos de solo que eu cortei, mas eu não tenho nada de aterro para fazer. Então, quanto que eu consigo aproveitar? Nada, porque eu não preciso. Da mesma forma que se eu não tiver nada, por exemplo, aqui na estaca 9, eu não cortei nada e eu preciso de 720 metros cúbicos de solo para fazer esse aterro. Quanto que eu consigo aproveitar? Nada, porque eu não tenho solo para aproveitar, né? Diferentemente, aqui por exemplo na estaca 5, em que eu tenho 320 metros cúbicos de solo cortado, preciso de 120 para fazer um aterro. Eu uso 120 desses 320 disponíveis. Então eu consegui fazer uma compensação. Aqui na estaca 6 a mesma coisa, eu tenho 120, preciso de 288 para fazer um aterro. Quanto que eu vou conseguir compensar? Só 120, que é o que eu tenho, né? Eu tenho 120, uso esse 120 e eu sei que ainda vai ficar faltando. Mas aí depois eu penso em como que eu vou resolver o que faltou. Por enquanto eu vou aproveitar esse 120. Então a compensação transversal é o menor dos valores entre o volume de corte e o aterro corrigido. Bom, a compensação longitudinal, ela é o que sobrou ou faltou dessa compensação que a gente acabou de fazer. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é uma comparação, ou melhor, uma subtração do volume de corte e o volume de aterro, né? O que eu tenho de volume cortado, eu considero como um valor positivo, e eu subtraio o que eu preciso do aterro. Então, veja que sempre que eu tenho mais solo cortado, eu vou ter valores positivos. Quando eu tenho mais aterro do que corte, eu vou ter valores negativos, né? E depois eu volto a ter positivos aqui. A gente vê então 3 movimentos aqui ao longo desse trecho, né, das 16 estacas aí, 17 estacas. O primeiro vou ter mais cortes, depois eu passo a ter mais aterros e depois eu volto a ter cortes novamente, ok? O que é o volume acumulado? É o saldo do banco, né? Então é o que eu tinha antes mais o que eu tenho agora.
Então aqui é para preencher isso, eu vou fazer o valor de cima, I2 no caso, mais o valor do lado. Então eu selo I2 mais H3. Se eu preencher até embaixo, né, eu tenho aqui, ó, 160 mais 460 dá 620. Mais 620, 1240. Mais 520, 1700. E assim vai. Quando eu chego aqui em 1960, agora eu comecei a subtrair. Então os valores começaram a cair até chegar nesse mínimo aqui, né? E depois voltaram a subir e chegaram aqui. Pessoal, assim a gente termina o preenchimento da tabela e a gente já tem os valores para poder fazer o diagrama. Mas antes disso, eu queria analisar com vocês algumas coisas dessa tabela aí. Veja, o que a gente pode falar sobre esse valor final aqui? Esses 1.120 metros cúbicos de solo. É um valor positivo. O que isso representa? Isso representa que nessa obra, ao final de todo o movimento de terraplanagem, sobrou solo. Sobrou 1.120 metros cúbicos de solo. E o que eu vou fazer com isso? Eu preciso levar isso para um bota fora, que é uma região, é um terreno, preferencialmente próximo ao local da obra, para onde eu vou levar esse solo que sobrou e deixar ele lá depositado, né? Vamos simular aqui, ó, se eu tivesse tido um valor de área de aterro, eu vou jogar aqui um aterro muito grande, tá? 250 metros quadrados. Veja o que aconteceria. Eu teria volumes de aterro muito grandes também e terminaria a obra aí com valor negativo. Ou seja, ao final de todo o processo de terraplanagem, eu usei tudo que eu tinha de corte e ainda faltou solo na obra. Nesse caso, eu precisaria trazer de uma área de empréstimo para cá para poder fazer a execução dos aterros que eu preciso, né? Eu precisaria trazer 4.880 metros cúbicos de solo de uma área de empréstimo, né? De um terreno preferencialmente próximo, onde eu possa fazer a extração desse solo. Eu vou voltar aqui ao valor. Aí você fala assim, Bruno, mas o que representa aqui, se esse volume é o saldo, né? O que representa solo, esses valores negativos? Eu não posso ter menos solo negativo, né? Isso não faz sentido físico. De fato, isso é só uma representação, pessoal, de como que eu vou fazer a distribuição do solo na obra. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer o gráfico, né, do diagrama de Bruckner, o gráfico do diagrama de massas, tá? Eu vou conseguir analisar qual que vai ter que ser a movimentação do solo para que eu possa compensar de forma correta, de forma mais adequada, para onde que vão os volumes que eu cortei, né, para fazer os aterros que eu preciso fazer. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado clara aqui a resolução dessa tabela. No próximo vídeo a gente faz o gráfico, o diagrama da linha de Bruckner, e aí tudo vai ficar mais bem explicado. Até mais!